Deus tem uma vitória para a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, ó Pai, nós chegamos nesta hora, pedindo que o Senhor venha continuar a falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos absorver e colocar em prática, Senhor Deus, tudo que o Senhor falar e ministrar aos nossos corações, Pai. E nós oramos crendo no Teu agir sobrenatural, crendo, Senhor Deus, nas Tuas provisões, crendo, Senhor Deus, nos Teus propósitos, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós sempre gostamos da palavra vitória. É muito bom ter vitória. É muito bom alcançar vitórias. Mas a gente esquece que para obter a vitória tem que estar numa guerra. A gente não quer a guerra, a gente só quer a vitória. Mas nós já entendemos, e está muito claro para nós, principalmente para o povo de Deus. Então, se o povo de Deus vive de vitória em vitória, significa que nós estamos sempre guerreando. Mas o nosso general é Cristo. E nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, que vai à frente de nós. E a palavra de Deus que nos fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, eu quero fazer um breve resumo para dar continuidade àquilo que eu preguei no domingo, dia 8, que eu falei que estaria concluindo hoje, dia 18. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, 2 Coríntios 4, 8. Certamente Deus tem respostas para nossas vidas essa noite, porque muitas vezes foi aquilo que eu falei domingo, no dia 8, que nós não entendemos o porquê nós passamos certos tipos de situações, certo tipo de problemas, certo tipo de lutas, mas a Bíblia nos deixa bem claro, o Senhor Jesus sempre deixou muito claro, que é um engano as pessoas acharem que ao vir para o Evangelho estão isentas de algumas situações adversas deste mundo. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Isso é para todos. Ter aflições, passar por dificuldades, passar por adversidades, isso é consequência do pecado que entrou no mundo. Agora, o pastor Hamilton já tem dito isso algumas vezes, e eu quero repetir aqui, mas existe uma grande diferença para aquele que passa por tudo isso com Jesus ao seu lado. Então, se você que entrou aqui essa noite, nunca disse sim para Jesus, eu quero iniciar essa oração, para que essa mensagem, para que você passe a mensagem inteira pensando, eu estou extremamente debilitado, se eu passo por tudo isso sem Jesus. Eu estou extremamente exposto, porque as aflições vêm para todos, mas nós vamos ver aqui a diferença daquele que passa, daquele que tem Jesus na vida e passa pelas mesmas dificuldades, mas tem uma grande diferença quando Jesus está conosco. Amém? Jesus está com você? Jesus passa pelo fogo com você? Jesus passa pela água com você? Glória a Deus que Ele está conosco. Ele não prometeu isenção de problemas, mas Ele prometeu companhia em todos e quaisquer problemas que nós passássemos nessa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 4, no versículo 8. Vamos todos juntos lá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Presta bem atenção, ele começa dizendo assim, ó, em tudo. Diga aí, em tudo. Em tudo. Nós somos atribulados. São as tribulações desta vida. Em tudo, nós somos atribulados. E a Bíblia nos relata que Deus fez uma promessa para o apóstolo Paulo. Estou aqui resumindo a mensagem do dia 8.
Deus fez uma promessa para o apóstolo Paulo no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. E no versículo 11, Deus disse para o apóstolo Paulo, vamos ler lá, olha. Não, capítulo 23 e versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Vamos todos juntos? Na noite seguinte, o Senhor, ao lado dele, disse: Coragem, pois de modo que deste testemunho a meu respeito é em Jerusalém, assim importa que também façais em Roma. Jesus diz para Paulo assim, uma promessa aqui, olha, assim como você prega a minha palavra em Jerusalém, importa, é necessário, é propósito meu, é promessa minha para a sua vida, que você vá pregar esse evangelho em Roma. E Deus fez essa promessa, e começa aí no capítulo 27, essa história. Paulo sai de Jerusalém a caminho dessa promessa, a caminho desse destino, a caminho desse propósito que Deus tinha na vida dele. Paulo estava indo para Roma. E durante esse percurso, mesmo Deus prometendo, a viagem começa com muita dificuldade. Mesmo Deus prometendo, a viagem vai devagar. Mesmo Deus prometendo, os planos se frustram, porque eles queriam atracar no porto de Fenice e não puderam. Mesmo Deus tratando, prometendo, veio uma grande tempestade, a qual eles sofreram absurdamente. E mesmo Deus prometendo, durante essa viagem, eles tiveram grandes perdas. Tiveram até um ponto de perder a esperança. Tiveram perdas materiais, mas chegaram a um ponto que perderam algo muito além do material. Eles perderam a esperança de se salvar, no meio daquela tempestade enorme que caía. A Bíblia diz que fazia muitos dias que não tinha sol, que não tinha lua, que não tinha estrelas. Eles não sabiam que hora que era de dia e que hora que era de noite, perdido no mar. E a Bíblia nos diz que, nesse momento, perdeu-se toda a esperança de se salvar. E ali estava Paulo, seguindo para onde Deus prometera, indo para o propósito que Deus planejara para a vida dele. E mesmo assim, ele estava passando por todas essas adversidades. Até o ponto que a coisa ficou tão feia, tão complicada, que ele perdeu toda a esperança de se salvar. E aí no capítulo 27, no versículo 20, diz assim, ó, não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma tempestade enorme, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devias, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar toda essa avaria e perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Diga aí, bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo, dizendo, não temas, importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos o que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar numa ilha. Olha só que situação. Diante de toda aquela situação difícil, perdido no meio do mar, Deus, além de se fazer presente no meio dali, no meio daquela tempestade, no meio daquela escuridão, no meio daquela turbulência, o navio batendo para lá e para cá, naquele mar Adriático ali, sem saber, sem rumo e sem direção. Deus aparece para ele. Quando ele já tinha perdido toda a esperança.
e diz assim para ele assim: olha, não tenha medo. O que eu prometi para a sua vida vai se cumprir. O que eu falei que ia acontecer vai se cumprir. As situações adversas desta vida, não é porque as coisas não estão saindo como você espera, que anula a promessa que eu fiz para você. E te faço mais uma promessa. Vou colocar mais um propósito nessa jornada. Vou colocar mais um objetivo nesse trajeto. Você vai parar em uma ilha. E o nome dessa ilha se chama Malta. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ele estava, e o título da minha mensagem essa noite é Abatido, mas não destruído. O naufrágio e a ilha. E essa ilha, eu tive a oportunidade de ir lá este ano. Na verdade, era um projeto nosso, familiar, que nós iríamos passar esse ano todo lá. E eu quero, desde já, agradecer os irmãos, que boa parte dos irmãos sabe dessa história. A minha filha que ficou lá, ela chegou na segunda-feira passada, e eu agradeço as orações de todos, que eu tenho certeza que boa parte da igreja orou em prol da minha filha. Que Deus abençoe a vida de vocês, meu muito obrigado. E nós planejamos ir para essa ilha, e fomos para lá em março. Eu, a minha esposa e a minha filha, para estudarmos lá na ilha de Malta. E a ilha tem uma baía, que chama Baía de São Paulo, ou Baía de São Paulo, que é uma cidade, porque Malta não tem bairros, Malta tem cidades. Então tem a cidade que se chama Baía de São Paulo, que é onde aconteceu, que se entende, que eles têm, onde Paulo chegou, diante dessa situação que eu acabei de dizer para vocês aqui. Que o anjo prometeu: olha, é importante que vocês vão nesta ilha. Engraçado que Paulo perdeu a esperança antes de chegar na ilha. E eu perdi a esperança estando lá na ilha. Quando nós chegamos lá, nós fomos procurar uma casa para que nós pudéssemos morar durante este ano. E o nosso projeto era ficarmos lá 7 meses. E ali eu reservei um hotel por 1 semana, 8 dias. Falei assim: eu acho que é mais do que o suficiente para que nós possamos alugar uma casa aqui, para que nós possamos nos estabelecer. Queria uma casa perto de uma escola, e assim foi. E começamos a procurar essa casa. E fomos para lá, fomos para cá, e vai, e conversa, e vai. Irmãos, eu nunca tive tanta dificuldade na minha vida para poder alugar um imóvel. Porque o imóvel lá ele é muito procurado. E todas as vezes que nós chegávamos para ver o imóvel, aliás, antes de chegarmos, nós marcávamos, agendávamos com o corretor, e quando nós íamos lá, poucas horas antes, ele nos ligava: olha, não, infelizmente, não vai ser possível nós ir lá vermos o imóvel, porque o que foi antes já alugou. E assim, falei: meu Deus. E assim passou uma vez. Tudo bem, não era para ser, né? Não tem isso que a gente fala? Não era para ser. Fosse de Deus, Deus vai preparar outro. E amém. E nós ficamos. Quando custávamos achar outro que tivesse pronto para poder morar, lá é tão concorrido, que a pessoa o apartamento ou o imóvel vai ser desocupado daqui 2 semanas, um mês, ele já coloca o imóvel para poder as pessoas interessadas se candidatar a ir lá fazer a visita. E poucos que nós conseguíamos. Quando nós estávamos algumas horas antes de ir, o corretor ligava: olha, não adianta ir, porque o que foi antes já alugou. Eu comecei a me sentir que nem um paralítico no tanque de Betesda. Toda vez que ele ia entrar, alguém entrava antes dele. Falei: meu Deus, tem misericórdia. E até que um dia nós tivemos a oportunidade, e esses dias foram passando, irmãos. Foram passando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias e nada. E quando nós... Teve um dia que conseguimos ver: olha, tem um imóvel que dá para ir ver. Falei: nossa, vamos ver o imóvel, não acredito.
E nós fomos ver esse imóvel. Ele ia ficar pronto daí 3 semanas. Era no 5º andar, na frente de uma peixaria. E o elevador só ia ficar pronto daí 6 ou 7 semanas. Eu confesso para vocês que nós chegamos ali, olhamos aquele imóvel, só o cheiro da peixaria na frente, falei, meu Deus. Descemos, eu confesso para vocês, eu não tinha nem conseguido renovar, para vocês terem uma ideia de como é que é a situação lá, nós não conseguimos renovar nem no hotel que nós estávamos, que não tinha mais vagas. Nós tivemos que procurar um outro hotel, para ficarmos mais alguns dias nesse outro hotel, carregamos aquela mala tudo para outro hotel. E quando eu fui ver aquele apartamento, depois de 10 dias naquela ilha, que nós fomos ver, esse apartamento foi o único que nós conseguimos ver, fora o outro que era um porão. Eu confesso para os irmãos, quando eu desci dali, tinha fugido para mim todas as esperanças. Falei, meu Deus. Eu lembrei do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo, fugiu a esperança antes. Mas aí nós oramos muito antes de ir. Nós oramos muito estando lá. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. E eu acho que é nessas horas, e é justamente assim, como Deus chegou ali quando Paulo tinha perdido toda a esperança, e apresentou para ele, falou assim, olha, é propósito, você vai dar tudo certo, fica tranquilo. As coisas vão se resolver. Pode ter as tribulações que você está passando, mas o meu propósito não falha na sua vida. E nós descemos, fomos andando pela rua, e já desanimado, irmãos, mas muito desanimado. E ali quando chegamos, passamos numa rua que nós nunca tínhamos andado. Nunca tínhamos passado nem perto dali. E aí nós passamos em frente, assim, tinha uma faixa de pedestre, nós fomos atravessar na faixa de pedestre. Quando nós atravessamos, aí nós chegamos do outro lado, tinha uma imobiliária. E a imobiliária tinha, falamos tais idiomas, e estava lá o português. E aí, várias casas assim, apartamentos e casas assim, coladas no vidro. Isso tem todas as imobiliárias lá. E aí, a Rosa olhou assim para a vitrine, mulher gosta de vitrine, né? Então já olhou assim para a vitrine e falou assim, olha aí, tem aí. Falei, você acredita nisso? Eu falei, isso aqui, todos que nós fomos, está cheio. Mas tudo que você pergunta, já foi alugado, já foi alugado, já foi alugado. Por que você não tira? Não tira porque a gente não dá conta de renovar, então deixa aí. É o que eles nos falavam. Mas a Rose, usada por Deus naquele momento, diante da minha expectativa, e eu tentando manter o forte, que eu estava com esposa e filha, num país de longe, distante, com um propósito que a gente não está conseguindo se cumprir, tentando estudar e não conseguia estudar, porque é onde nós íamos nos matricular, porque eu queria, tem tanta escola lá, eu falei, tem que estudar perto de uma escola onde eu vou morar. E ali, meus irmãos, a Rose falou assim, entra. Eu falei, para quê? Não custa nada, já estamos aqui. Não temos nem para onde ir. Vamos andar à toa hoje, não tem mais nada. Entra. E aí eu entrei. Entrei e perguntei se alguém ali falava o português, que estava escrito lá fora. Aí eles conduziram nós para uma sala e chegou lá um mineiro. Tinha que ser um mineiro, é gente boa. Chegou um mineiro lá. E aí explicamos, assim, primeira coisa perguntamos, aquele imóvel que está ali na vida, já foi alugado? Não, esse já foi alugado faz tempo. Eu olhei para a cara dela e falei assim, aí explicamos a situação para ele. Ele falou assim, olha, aqui é o seguinte. Para conseguir alugar um imóvel aqui, tem que ser o primeiro. Irmãos, eu estava tão desesperançado, que eu somente dei o meu telefone para ele. Ele falou assim, eu vou ver, tem um imóvel, lá não sei aonde, que está para desocupar, e eu vou ver com o dono, se consigo levar vocês para... Sabe aquela história, que eu já tinha escutado um monte de vezes? E eu só dei o telefone para ele, nem peguei o dele. Saí dali e continuava desanimado. Desesperançado. E fomos, e continuamos orando. E eu continuei procurando. E falou assim, aí no outro dia a Rose falou assim, ele não te ligou? Liga para ele. Eu falei assim, eu nem peguei o telefone dele. Pois, irmãos, quando foi 7 horas da noite, esse homem me ligou. Falou assim, olha, eu consegui agendar o primeiro horário. Só que assim, vai estar indo o outro junto, nós temos que chegar 10 minutos antes. E montamos a estratégia, ela explicou como é que era o jeito, para a gente ser o primeiro. E ali nós chegamos, 10 minutos antes do primeiro que estava marcado. E aí quando o inquilino, porque ela assim, aluga com o inquilino namorando. O inquilino ia desocupar
3 dias depois, quando o inquilino abriu, nós já chegamos antes, olhamos o bairro, olhamos a vizinhança, olhamos tudo. Quando o inquilino abriu a porta, o outro já tinha chegado também. Só que não tinha chegado o interessado, só o corretor. E nós entramos naquele apartamento, e eu nunca vi um apartamento tão rápido na minha vida. Já estávamos comendo, demos um passo na sala, um passo no quarto, um passo no banheiro, e o outro atrás filmando, olha, e no áudio com uma videochamada com o proprietário, o outro que tinha atrasado, olha, se você não fechar, você vai perder, se você não fechar, você vai perder. E eu lá, falei assim, é meu. E ali nós fechamos aquele apartamento. E eu fiquei ali 1 mês. E Deus mandou eu voltar. Deus mandou eu voltar. Mas a minha filha ficou. E por isso que eu quero agradecer a vocês, porque ela veio de lá segunda-feira passada, cumpriu o tempo que nós tínhamos programado. Louvado seja Deus por isso. E eu quero continuar aqui, então, fechando esse parênteses da Ilha de Malta, que é um lugar muito, muito bonito. E eu quero dizer para você que eu tive o privilégio de ver aonde o apóstolo Paulo chegou. E aí continuamos a situação dessa situação. Eu estava ali abatido, mas não estava destruído. Eu estava abalado, desesperançado, mas os meus joelhos ainda se dobravam diante do meu Deus. Mas a minha oração ainda era dizer para o Senhor assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, eu estou vendo aqui que a situação está totalmente fora do meu controle. Nem esse idioma eu sei, porque eu vim aqui para estudar ele. E era interessante, irmão, era uma dificuldade tão grande. Mas eu estava visivelmente, interiormente, mesmo tentando manter o forte ali, porque com a esposa e filha, eu tentando manter ali o forte ali, mas só Deus sabe como estava o meu coração. Mas o meu clamor, a minha oração ainda era para o meu Deus. Porque eu sabia que por mais que fosse a situação, o Senhor estava me ouvindo. E o apóstolo Paulo, quando estava ali perdendo toda a esperança, o Senhor apareceu para ele. E aí continua. E aí no versículo 26, ele diz que contudo era necessário dar numa ilha. E eles estavam ali ainda, vivendo aquele momento. O que aconteceu? O anjo veio, o Senhor veio, falou, eles vieram, e o que eles fizeram? O apóstolo Paulo deu essa notícia: olha, eu tenho algo para dizer para vocês, vocês não vão morrer. Nós vamos dar numa ilha, porque Deus tem prometido que isso acontecesse. Isso é propósito de Deus. E eu quero dizer para você que todo o percurso que nós passamos, as adversidades, é porque fazem parte do processo que Deus tem para mim e para a sua vida, né? Sabe, essas situações vão nos dando experiências com Deus. Sabe, se fosse tudo muito fácil, a gente não conseguia ver o agir de Deus. Deus cumpre aquilo que Ele promete, mas Deus não promete facilidade no percurso. E quando chegou ali, o apóstolo Paulo chega naquela ilha, no capítulo 28, e no versículo 2, o navio naufragou, mas chegaram as 276 vidas que estavam naquele navio. Todas se salvaram. E quando eles chegam naquela ilha, no capítulo 28, versículo 2, ele diz assim: os nativos, ou seja, quem estava ali, os habitantes da ilha de Malta, usaram conosco de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira, e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Chuva e frio. Interessante que eu quero abrir aqui um parênteses, que Deus tem falado comigo nessa palavra. Sabe que, às vezes, você que entrou aqui, e eu que entrei aqui nessa noite também, nós que temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, que passamos pelos invernos desta vida, a gente sempre deve procurar um lugar quentinho para crescer a nossa alma. E este lugar que você está é na presença do Senhor. O melhor lugar para aquecer. Você que entrou aqui passando por um inverno tremendo, um frio tremendo, dias difíceis.
O inverno, às vezes a gente pode considerar que deserto é lugar de provação, mas o inverno, o frio também é, a tempestade também é. A Bíblia relata várias formas pelo qual nós passamos as dificuldades dessa vida. E todos nós, irmãos, todos nós, pode ser que a sua estação de hoje seja primavera. Talvez a sua estação de hoje não seja inverno, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Tem muita gente que está aqui hoje que está passando por um inverno terrível. Mas o melhor lugar para você aquecer o seu coração e aquecer a sua alma é na presença do Senhor, é na casa de Deus. E aí o que acontece? Versículo 3, continuando, capítulo 28. Havendo Paulo ajuntado uns gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe a mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nenhum incômodo o sobrevinha, mudando de percepção, de parecer, diziam que ele era um deus. Próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a Públio, principal da ilha, o qual os recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo, tendo orado, impondo-lhe as mãos, e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha, e foram curados. Estes nos distinguiram com muitas honras, e quando embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. Eu quero trabalhar esse texto aqui rapidamente com você, porque esse texto, dessa situação, desse naufrágio e o tempo que Paulo ficou nessa ilha, esse texto é de uma riqueza enorme, é de um aprendizado enorme. E eu quero dizer para você aqui algumas coisas, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. No versículo 3, a Bíblia nos diz que uma víbora picou a mão de Paulo. E essa ficou pendurada em suas mãos. E às vezes eu fico perguntando: meu Deus, que coisa! Por que isso aconteceu? E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu aprendo aqui talvez a pergunta que você está fazendo essa noite. Por que isso que eu estou passando, sendo filho de Deus, sendo um servo de Deus, fazendo aquilo que é bom, fazendo aquilo dentro do propósito, dentro do chamado de Deus, mesmo passando por situações difíceis, e vencendo, Paulo aqui tinha vencido uma situação difícil, que era todo esse naufrágio. Ele acabou de chegar em terra, uma cobra. Mas por quê, Senhor? Por quê? Sabe, irmãos, eu aprendo aqui que às vezes, Deus permite que víbora nos pique. Deus não nos livra da picada. Deus não nos livra da dor que uma picada nos traz. Mas Deus nos livra, escute isso, do efeito da picada. Deus nos livra do veneno da picada. Deus nos livra da consequência da picada. Sabe? E é interessante nós vermos que a cobra estava fugindo do quê? Do fogo. A cobra estava fugindo do calor. Interessante que tinha 276 pessoas ali.
E a cobra foi picar justamente o apóstolo Paulo. Sabe por que a cobra picou o apóstolo Paulo? Porque ele foi o único que diante daquela fogueira, que estava aquecendo a todos, ele foi o único que se dispôs ao seguinte: olha, se depender de mim, essa fogueira não vai acabar. Se depender de mim, este fogo não vai apagar. E Paulo foi colher os gravetos. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite, mas eu estou aqui para colher gravetos, para aquecer essa fornalha, para não deixar essa fogueira se apagar. E sabe o que acontece? A víbora representa o diabo. A víbora representa Satanás. Todas as partes na Bíblia que você perceber que existe uma víbora, ela vai se referir à serpente, que é Satanás. E Satanás aqui demonstra para mim, eu aprendo aqui, que a víbora só pica aquele que está fazendo algo para não deixar a fogueira apagar. A víbora, Satanás só incomoda. O alvo da víbora é aquele que está ajudando, é aquele que não está atrapalhando, é aquele que está acendendo e está tentando manter aceso e não querendo apagar, é aquele que trabalha, é aquele que quer manter o fogo aceso. Ah, Senhor, você que está perguntando: Senhor, mas eu me disponho a fazer a tua obra, Senhor, eu me disponho a trabalhar para o teu reino, Senhor, eu estou gastando os gravetos. Você é alvo da serpente, você pode ter certeza disso. Você é alvo, é por isso que as coisas estão acontecendo. Porque a Satanás só está incomodado com aquele que quer ajudar, aquele que quer manter aceso o fogo, aquele que quer manter acesa a sua vida espiritual, aquele que está sempre buscando estar mais próximo do fogo. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo à casa do Senhor, eu estou buscando a Deus, eu estou clamando ao Senhor, eu estou buscando a minha vitória, eu estou mantendo essa chama acesa dentro de mim. Entenda, você é alvo das picadas de Satanás. Mas uma coisa eu observo aqui. O que o apóstolo Paulo fez? Ele pegou aquela serpente, o que ele fez? Olha só, versículo 5. Mas sacudindo ele a cobra no fogo. Você sabe o que é sacudir? Sacudir aqui é reagir. Sabe reagir. A serpente está grudada na mão dele. A picada está doendo. Às vezes, a gente não entende de que forma nós devemos. Às vezes nós estamos, se ele ficasse com a cobra picada, travada na mão dele. Entenda isso para o lado espiritual. Tem lutas que passam muito rápido. Que dá uma picada e já vai embora. Dói, Deus intervém e já passou. O efeito do veneno jamais Deus vai permitir que atinja a nossa vida. Mas às vezes o diabo vem, dá um bote, às vezes até acerta a gente, dói, a gente não vai morrer, mas dói, e ele logo vai embora. Mas tem lutas, que às vezes ele pica, e fica grudado. E passa um tempo, e ele está grudado, esperando que nós reajamos. E o que você vai reagir? De que forma você vai reagir? Levando para onde ele fugiu. Ele estava fugindo do calor do fogo. Livrar, que a serpente solte, às vezes nós temos que trazer a serpente para o meio do fogo. E sacudir significa reagir. E eu quero ir encerrando, aplicando esse texto na nossa vida. Você pergunta: pastor, como é que eu faço? Eu já não aguento mais. Eu estou passando por essa luta
O intuito da serpente é destruir a minha vida, destruir a minha família. Entendo que todos que olhavam falavam assim: vai morrer, vai inchar, vai cair morto de repente. Pode ser que muitas pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim: vai inchar, vai morrer, vai tombar de repente. Vai tombar, é só esperar. É só esperar. Esse ataque na sua vida, muita gente, não vai dar certo isso aí. Vai morrer, vai cair, vai inchar. Mas o que o apóstolo Paulo fez? Ele não deu ouvido a isso. Ele reagiu. E trouxe a serpente para onde ela estava fugindo. Eu quero dizer para você que serpente não ataca perto do fogo. E como é que a gente faz para sacudir esse demônio? Para tirar ele de vez da nossa vida? Para afastar isso de vez? Para soltar isso de vez de perto de nós? Talvez faz tempo que você está batalhando por uma situação aí e você não vê o resultado. Trazer para perto do fogo. E aonde está esse fogo? Levítico 6:3 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Essa serpente vai sair no altar de Cristo. Ela vai largar no altar de Cristo. Porque o altar tem um fogo. Tudo que você vê na Bíblia, a Bíblia vai nos mostrar que o nosso Deus é fogo. Tudo relacionado à presença de Deus está relacionado ao fogo. Em Lucas, no capítulo 3:16, João Batista disse assim: olha, eu vos batizo com água, mas havia um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos, no capítulo 2, versículo 3, essa promessa cumpriu, que aquele povo estava reunido ali, línguas foram repartidas como de fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. O Espírito Santo é fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. E no altar de Cristo, a chama jamais se apagará. Tanto que o profeta Isaías, quando relata que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, e ele era um homem de impuros lábios, e que ele viu a glória do Senhor e achou que ia morrer, um anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar, e purificou ele de toda a sua iniquidade. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E quero dizer para você que entrou aqui essa noite, que nós passamos sim por tempestades, mas tem o anjo de Deus no meio dela. Eu quero dizer, talvez você passou aqui, quero dizer para você que a vida de um cristão, ela tem cova de leões, mas tem a presença de Deus para fechar a boca do leão. Eu quero dizer para você que a vida de um cristão tem fornalha acesa 7 vezes mais, mas tem o quarto homem junto com você ali. E eu quero dizer para você que a vida de um cristão, ela tem crises, mas tem a presença de Deus para nos fortalecer e nos dar a vitória. O apóstolo Paulo venceu diante desse processo. Ele venceu uma viagem difícil, uma viagem vagarosa. Ele venceu as tempestades. Ele venceu o naufrágio. Ele venceu a desesperança. Ele venceu aquela víbora que picou na mão dele.
Ele venceu aquelas pessoas achando, caluniando, dizendo que ele era um pecador, um assassino, que a justiça de Deus não falhava sobre a vida dele, por isso que ele ia morrer, e estavam esperando, caluniando ele, dizendo: esse homem é um assassino. Ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Mas eu quero dizer para você, que mesmo tudo isso, se você ver o término dessa versículo que nós lemos, o capítulo 28, vai mostrar que Deus cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus cumpriu a promessa que tinha feita para ele. E ele foi em Roma conforme Deus prometera. Ele foi parar em Roma. Não importa a adversidade que você está passando, não sei qual é o processo, não sei que fase do processo. E eu quero fazer uma analogia que talvez você está saindo na primeira viagem, talvez você está enfrentando a tempestade, talvez você já algumas partes já naufragaram, você já perdeu algo na sua vida. Talvez você está chegando numa praia cansado com frio, tentando se aquecer desse inverno terrível que está passando na sua alma. E você veio aqui catar gravetos. Mas nesse graveto que você vem catando durante esse período, você foi picado e está doendo. Então todo mundo está achando que você vai morrer. Mas Deus manda te dizer que os propósitos que Ele tem na sua vida, a promessa dEle para você não vai cair nenhuma. E hoje, no altar de Cristo, que a chama está acesa, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui num gesto de reação dessa situação que você está passando. De reação, de sacudir essa picada que você tem levado e que está doendo, está incomodando. Fala: Senhor, eu quero tirar isso da minha vida. Podemos subir para cantar um louvor? Enquanto nós cantamos um louvor rapidamente, sai do seu lugar. Vem aqui para receber uma oração. Senhor, vem aqui. Porque no altar há o fogo do Senhor. E você veio aqui sacudir essa vibra. Seja lá o que for. Seja o que estiver te incomodando. Estiver doendo na sua vida. Você vai mostrar como sinal de reação: Senhor, as promessas suas para a minha vida vão se cumprir. E essa víbora não vai me matar. Porque o veneno dela já está aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Vamos cantar só a estrofe e o coro. Porque o nosso horário já está avançado. Não perca essa oportunidade. Reaja. Venha sacudir essa víbora. Venha sacudir as ações de Satanás, as investidas de Satanás na sua vida. Você não aceita mais isso, você não quer mais isso na sua vida. Chega um pouquinho para frente. Abre mais aqui, gente. Chega mais perto do altar. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui e tem algo a realizar essa noite. E Deus já tem colocado no meu coração aqui: essa luta vai passar hoje. Essa serpente vai sair hoje. É hoje, diante dessa reação sua. Essa rejeição de ficar com isso na sua vida. Diante do altar que está ardendo em fogo, essa serpente que tem medo de fogo, essa ação de Satanás que tem medo de fogo, vai sair hoje em nome de Jesus.
Eu já vejo Deus aqui mudando histórias, restaurando vidas, trazendo a esperança de volta, trazendo a alegria de volta, abrindo portas que estão fechadas, abrindo situações, Senhor, que já tem dado como fim. Muitos disseram: vai acabar, é aqui que morre, é aqui que termina, é aqui que tomba. É só esperar que a morte é certa, é só esperar. Esse é diagnóstico médico. Talvez já disseram para você: disso não tem jeito, disso não tem saída, essa doença é para a morte, essa doença já tem levado a muitos. Eu nunca vi uma cobra picar alguém e não matar. Essa serpente, ela é venenosa, é só esperar. Mas em nome de Jesus, não importa como foi a picada, não importa o que tem falado, não importa quão perniciosa é essa serpente, quão venenosa ela é. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve, o Deus que você confia, o Deus em que você espera, está aniquilando todo o veneno dessa serpente. E hoje aqui diante do altar de Deus, sacuda essa serpente, porque ela vai sair da sua vida e nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Estenda tua mão para cá, igreja, vamos orar. Soberano e eterno Deus, aqui está o teu povo, Senhor, colocando diante de ti, Pai, essa situação. Ó Senhor, não importa, Senhor, o tamanho da adversidade, não importa, Senhor Deus, o quão grande e tenebrosa é a tempestade, não importa, Senhor Deus, se o sol não tem aparecido, não importa se a lua e estrelas também não importa, Senhor Deus, se a esperança humana já se foi, não importa, Senhor Deus, se a picada da serpente mais venenosa que existe tenha picado a nossa vida, não importa, Senhor, se já estão dizendo o que diz o homem, o que diz o médico, o que diz o profissional, o que diz o advogado, o que diz o juiz, não importa, o que importa é o que o Senhor diz, o que importa é o que o Senhor fala, o que importa é o que o Senhor decreta, o que importa é o que o Senhor nos considera, o que importa é como o Senhor vê, o que importa é que nós temos promessa, o que importa é que nós temos a convicção que as tuas palavras não passam, que passarão os céus e a terra, mas as tuas promessas, as tuas palavras sobre a nossa vida, todas elas vão se cumprir, porque fiel é o que prometeu. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos, nós sacudimos, nós reagimos. Toda a investida de Satanás seja repreendida agora, seja queimada no fogo do Senhor, seja queimada no altar do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre os servos do Senhor. Satanás, essas vidas são compradas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo e nós rejeitamos toda ação, toda investida de Satanás, em no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Presta bem atenção, não permita, jamais, que o que disseram que vai acontecer com você seja determinante na sua vida. O que importa é a promessa que Deus tem feito. Não importa se estão dizendo que você não sai dessa. Não importa se estão dizendo que é o fim. Não importa. O Senhor te deu uma grande vitória aqui essa noite. Hoje essa serpente sai da sua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e pode tomar seu assento.